Bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário. Já começamos a semana passada o volume 2 dessa série, A Economia Divina, parte 2. E este volume é Andar de Modo Digno do Chamamento. Semana passada, o irmão Pedro Dong nos ajudou com a primeira semana deste volume, falando sobre a prática da visão. A semana passada e esta semana nós podemos considerar como uma ponte entre as duas principais seções do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. A primeira seção vai do capítulo 1 até o capítulo 3 e trata principalmente da visão de toda a economia divina, a economia de Deus, e a necessidade de homens para levar adiante essa economia. E vemos a origem desses homens no capítulo 2, que não era um material tão adequado, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele produziu homens adequados para executar a sua economia, exercer o mordomado, administrar, cooperar com Deus na administração da sua economia. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós tratamos esse assunto, mas não adianta nada nós falarmos essa primeira sessão sem abordar a segunda e importante sessão do livro de Efésios, que trata da prática, da aplicação da visão celestial que nós recebemos. Então, eu considero a mensagem ou a semana anterior e esta semana agora, do tutorial, como uma transição, né, entre a primeira sessão, capítulos 1 a 3 de Efésios, e a segunda sessão. Esperamos que você seja ajudado ainda nesta semana, nessa palavra de transição, nessa ponte, que esperamos que ela seja muito bem construída. O autor, o nosso irmão Dong Yulan, o autor principal do Alimento Diário, sentiu de nos ajudar a entrar na carta de Paulo aos Efésios. Primeiro ele começou nos mostrando ali, em Apocalipse, a revelação que foi dada para João, e essa revelação que foi dada para João precisava ser transmitida aos servos. Então, por meio de Jesus Cristo, João recebeu a revelação e essa revelação precisava ser transmitida aos demais servos de Deus. E para isso João precisava escrever, né, colocar em cartas e enviar às igrejas. Então, 7 igrejas, sendo que a primeira igreja é a igreja em Éfeso. E como nós já comentamos nos tutoriais anteriores, o autor gostaria muito de falar sobre cada igreja nesta série do Alimento Diário, mas o Espírito Santo o levou a gastar e a parar um pouco, a se concentrar um pouco mais nessa primeira carta dirigida aos Efésios. E o que Deus falou para os Efésios não foi apenas aquela carta que João dirigiu em Apocalipse, à igreja em Éfeso, e também não somente a carta que Paulo escreveu diretamente para a igreja, mas também Paulo escreveu a Timóteo 2 cartas. Essas cartas de Paulo a Timóteo eram dirigidas à igreja em Éfeso. Além da palavra que Paulo deu aos presbíteros da igreja, que está aqui, nós vemos o registro em Atos capítulo 20. Então, e o tempo que o apóstolo Paulo permaneceu em Éfeso foi um tempo considerável, em torno de 3 anos ali com os irmãos. Além disso, depois da ilha de Patmos, João mudou-se para, depois do exílio da ilha de Patmos, João mudou-se para Éfeso. O que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que Deus não apenas fala conosco uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas Ele fala insistentemente conosco. E se Deus fala
conosco, se ele fala comigo, se ele fala com você de forma insistente, é porque ele tem uma expectativa em relação a cada um de nós. Deus tem uma expectativa em relação a você. Essa palavra que está sendo ministrada a você de forma constante, de forma incansável, é porque Deus, ele espera que você reaja, responda a tudo que ele tem falado. Foi por isso que ele fez esse grande investimento nos santos da igreja em Éfeso. Na verdade, se tornou uma igreja representativa e hoje nós podemos dizer que aquelas cartas, aquelas palavras dirigidas àquela igreja também são muito úteis para nós, indicando que o investimento que Deus fez neles está fazendo também em nós. E uma coisa muito importante dentro dessa palavra de transição é que o autor nos levou a ver a importância da graça, a graça abundante, a abundância da graça. Se nós não tivermos essa percepção de que a graça de Deus é abundante, tudo depende da dispensação da graça de Deus a nós, nós não vamos dar o devido valor ao que Deus tem dispensado a nós. Nós precisamos falar assim, quanta graça! Eu não posso olhar para a graça de Deus de uma forma ordinária. Eu tenho que ver realmente algo de grande valor. Agora, se eu me considero uma pessoa boa, se eu considero que eu sou uma pessoa que tem méritos, então eu não vou valorizar tanto a graça de Deus. Em vez de falar quanta graça, tudo que acontecer na minha vida eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou criticar as pessoas, eu vou jogar a culpa em outros. E se eu perceber qual é a minha verdadeira condição, aí sim eu vou valorizar essa graça e falar assim, puxa, que graça, quanta graça o Senhor dispensou a nós. E eu separei um versículo aqui para ler com você, está em Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se nós tivermos a percepção que a graça foi introduzida, que ela veio, Deus fez uma interferência maravilhosa numa situação em que nós estávamos em pecado. E o resultado de uma vida de pecado é a morte. Mas Deus veio e nos deu essa graça. Então nós temos que perceber isso aqui de uma forma muito especial, de uma forma extraordinária e valorizar. Vendo a nossa real condição, nós vamos valorizar esta graça de uma forma maravilhosa. Esse investimento que Deus faz em nós, então quanto mais tempo nós temos na vida com Deus, na vida com o Senhor, mais Deus tem a oportunidade de investir em nós. Então nós temos cristãos que estão na vida da igreja, trilhando os caminhos com o Senhor há 10 anos, outros 20 anos, outros 30 anos e outros até mais tempo. A pergunta que devemos fazer, não importando o tempo de vida que nós temos, quanto mais tempo, maior foi o investimento de Deus na nossa vida, nós temos que fazer uma pergunta. Que tipo de retorno Deus está tendo na minha vida e na sua vida, em todo esse investimento que Ele fez? Aí quando nós abrimos o livro de Apocalipse, a carta que foi dirigida à igreja em Éfeso, ali nós vemos que a liderança da igreja precisa brilhar. Os cristãos precisam brilhar. Ou seja, são como estrelas, precisam brilhar. Além de brilhar, precisam ter um amor intenso pelas coisas de Deus. E além de amar, desse amor, precisamos voltar à prática das boas obras. Foi exatamente esse o problema da igreja em Éfeso. Perdeu a vitalidade, perdeu
aquele gostinho que tinha da vida inicial com o Senhor, né? Na presença do Senhor, no serviço ao Senhor. Então nós precisamos retomar isso, retomar a vida, retomar o amor, retomar o apreço pelas coisas do Senhor. Precisamos brilhar. Você tem brilhado hoje na vida da igreja, na sua vida cristã? As pessoas em sua volta têm percebido o seu brilho? Então, quer dizer, isso precisa ocorrer porque Deus investiu muito em nós. Então, não podemos considerar esse investimento de Deus como nada. Você percebeu, e nós falamos e frisamos isso nos tutoriais anteriores, nós somos tirados do fogo. Deus não apenas nos impediu que caíssemos no fogo, mas Ele foi lá nos tirar daquela condição de fogo. Éramos como um tição ali, sendo queimados. Mas o Senhor foi lá e nos tirou, e veio nos limpar, e assim por diante. Nós precisamos, de fato, valorizar, apreciar a graça divina. Isso é fundamental na vida cristã. Tem uma porção em Lucas capítulo 7 que fala que Jesus estava na casa de um fariseu. Eu não vou ler essa porção para você, mas depois você pode ler com calma Lucas capítulo 7. Ali Jesus estava na casa de um fariseu e aproximou-se ali da casa, né? Entrou na sala uma mulher pecadora. Então, uma pessoa desprezada. E ela se aproximou com um unguento. Ela se aproximou com lágrimas para lavar os pés do Senhor com suas lágrimas, enxugar os pés do Senhor com seus cabelos, para beijar o Senhor, para se derramar diante do Senhor. Por que que aquela mulher teve aquela atitude? Porque ela se sentia uma pecadora perdoada pelo Senhor. Ao passo que o fariseu, que estava recebendo o Senhor falou para ele: olha, eu estou aqui na sua casa, você não me ungiu, você não trouxe unguento para mim, você não trouxe água, você não me recebeu com ósculo. E essa mulher fez tudo isso. Então a pergunta que tem ali, naquela passagem, é: se você se sente muito amado, muito perdoado, você ama. Você se sente muito perdoado pelo Senhor? É a pergunta que nós podemos tirar daquele texto. Se você se sente muito perdoado, você ama. Se você sente que não tem problema nenhum, que sua vida é ótima, que a obra de Deus para você exerceu nenhuma influência sobre a sua vida, então você será como aquele fariseu. Mas se você se sente muito perdoado, você será como aquela mulher. Então eu preciso me colocar diante do Senhor o tempo todo. E nessa semana, o autor também nos mostra que as nossas reuniões, quando estamos com os irmãos, nas reuniões da igreja, precisamos ter reuniões cheias de alegria, reuniões vivas, reuniões desfrutáveis. Por quê? Porque são reuniões de redimidos, de remidos, de perdoados, de pessoas que aprenderam a valorizar a abundância da graça. Então, quanto mais você se sente assim, mais você vai desfrutar do Senhor. E outra coisa, sabe quem está presente nas nossas reuniões? O próprio Senhor. Se você perceber que nas reuniões da igreja o Senhor Jesus está presente, eu tenho certeza que você terá uma outra postura. Foi mencionado nessa semana e fazemos questão de abordar neste tutorial a experiência de um servo de Deus do passado, A.J. Gordon. Ele estava vivendo um período em que ele via que a igreja estava fria, os irmãos estavam capengando na vida cristã.
se arrastando na vida cristã. Aí um certo dia ele estava preparando a palavra para ministrar para a igreja e ele adormeceu. E ele, quando adormeceu, ele teve um sonho. E no sonho dele, diz que ele estava então ali ministrando a palavra, o local de reuniões estava cheio, repleto de pessoas. Aí entra um visitante procurando um lugar para se sentar. Aí encontra um lugar e fica ali. E ele observou aquele visitante. Ele falou, no final eu vou falar com ele. Aí quando ele saiu no final, o visitante tinha saído. Aí ele perguntou para o irmão que estava ao lado, quem era aquela pessoa que estava aí, que veio aqui, entrou como visitante e tal. E aquele irmão então falou, você não reconheceu? Era o próprio Senhor Jesus que estava aqui. Aí ele saiu, mas ele vai voltar. Então ele disse que naquele momento ele teve a realidade da presença de Deus. Esse foi o sonho que ele teve. Ou seja, ele percebeu no sonho que o Senhor está presente quando nós estamos reunidos. E aquela pessoa que o Senhor se sentou ao lado dela falou assim, afirmou que o Senhor voltaria. Não será que quando nós estamos na reunião, nós temos a percepção de que o Senhor está ao nosso lado? E no livro de Apocalipse mostra que o Senhor anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele está passeando ali. E nós já afirmamos isso, não para nos condenar, não para nos cobrar, mas para nos suprir, para nos abençoar, para dispensar a nós a sua graça. Mas qual é a nossa postura nas reuniões? Será que nós estamos tendo uma postura adequada? Será que o Senhor se alegra quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós invocamos o nome dEle, quando nós compartilhamos, damos testemunhos? Será que o Senhor está alegre com tudo isso? Ou será que nós estamos fazendo isso de uma forma relaxada, fazendo isso em nós mesmos, fazendo isso apenas para cumprir tabela? Então a palavra dessa semana é para nos encorajar a ter uma mudança de postura, a entender que o Senhor está nos acompanhando em todo o nosso viver. Eu quero afirmar mais uma coisa, não é só na reunião da igreja que o Senhor está conosco, não. O Senhor está conosco na nossa casa, o Senhor está conosco no nosso trabalho, aqueles que estudam, o Senhor está com ele ali, na nossa vizinhança, o Senhor está conosco, onde quer que nós estejamos. É muito importante a nossa conduta ser compatível com pessoas que têm a graça abundante do Senhor, que desfrutaram e desfrutam dessa graça abundante. E aí, no capítulo 4 de Efésios, nós vemos o apóstolo Paulo falando de si mesmo, né? Que é um prisioneiro de Cristo. Ele fala assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se nós desfrutamos da graça abundante, nós vamos ter tudo isso que está mencionado aqui, essa humildade, essa mansidão, essa longanimidade, vamos suportar uns aos outros, no sentido de, eu vou aguentar essa pessoa, não, apoiar os irmãos e batalhar diligentemente pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha, a palavra de Deus é tão preciosa e Ele tem derramado essa palavra para nós e Ele espera de nós uma reação. Não vamos nos sentir tão livres, mas vamos nos considerar prisioneiros do Senhor. Paulo estava verificando aqui que ele falou assim, eu sou o menor dos apóstolos, em 1 Coríntios 15, 9. E ele também se considera o menor de todos os santos. Além disso, ele se considera o principal pecador, está mencionado em 1 Timóteo 1,5. Às vezes, na nossa experiência, nós invertemos um pouco isso. Nós, no início, nos consideramos o principal dos pecadores, depois nos consideramos o menor dos santos e depois falamos, eu sou o menor dos apóstolos. Ou seja, nós estamos crescendo. Agora eu sou o menor dos apóstolos. Não mexa comigo. Não se atreva, não fale nada contra mim. Então, irmãos, nós temos que mudar e entender
Primeiramente, que o Senhor realmente nos alcançou com a sua graça e não éramos merecedores de nada. Vamos manter a nossa postura de humildade diante do Senhor, como prisioneiros do Senhor e cooperar com Ele. Vamos continuar desfrutando dessa abundante graça. Vamos declarar: eu sou um pecador que ganhou a graça do Senhor. E vamos cuidar das pessoas com esse espírito. Não vamos cuidar das pessoas numa condição como nos achando superiores a elas. Mas vamos nos curvar e realmente cuidar das pessoas. E assim o Senhor vai se agradar de nós. Vai se agradar das nossas reuniões, vai se agradar do nosso viver diário. Que Deus abençoe você. Eu queria concluir indicando, apresentando a leitura de apoio, os livros que foram indicados como leitura de apoio para esta semana do Alimento Diário. A Igreja Desejável, do nosso querido irmão Dom Guillain, e o outro livro também, Graça sobre Graça. O capítulo 5 de cada um desses livros. Pode ler o capítulo 5 da Igreja Desejável, o capítulo 5 de Graça sobre Graça. Que Deus abençoe você.